É uma linda manhã de julho com uma onda de calor. Não passam das 8 e já faz bastante calor. Parece quente para mim. Estamos em um clima temperado com chuvas frequentes, por isso não tenho sistema de irrigação. Vou te mostrar como estamos lidando com a incrível secura. A primavera e o verão foram extremamente secos, quase recordistas. Como estamos lidando com essa situação? Vamos examinar diferentes vegetais individualmente e considerar o interplantio. Como você pode modificar o plantio sucessivo para caber mais, e vamos terminar o vídeo na estufa, onde há uma incrível história de melão que eu quero compartilhar com você. Então, isso era um canteiro de cenouras que eu semeei em 28 de março e elas cresceram bem sob cobertura, e então, no dia 17 de junho, eu colhi cenouras suficientes para fazer buracos. Poderíamos colocar os brotos de bruxelas que tenho cultivado desde então. E o que você faz então é colher mais cenouras conforme elas ficam prontas. Então eu estou apenas procurando por algumas que apareceriam na câmera como aqui, e você pode ver que estas são cenouras adoráveis e elas cresceram muito bem e ficam cada vez maiores. Então, essencialmente, nós temos colhido desta cama por mais de um mês agora e ainda há bastante cenouras para vir, mas também há espaço crescente para os brotos de bruxelas, que será a segunda colheita do ano, sem adicionar mais compostagem ou qualquer coisa. Então, essa é uma maneira de dobrar, você ganha tempo. Isso parece uma colheita gratuita, já que a cobertura de malha serve duas vezes. Mantém os insetos como a mosca da raiz da cenoura e as borboletas afastados. Acabei de notar os brotos de bruxelas. Estamos deixando a cobertura para filmar e regando, mas não tanto as cenouras. Agora, os brotos de bruxelas estão recebendo uma boa dose de água duas vezes por semana. É uma lata, a mangueira, porque a secura é incrível. Onde isso eram batatas, e isso estava em um vídeo que eu publiquei apenas uma semana atrás. E similar para a cenoura e bruxelas, dê uma olhada que publicamos cerca de 3 semanas atrás. Alhos poró plantados logo após, no mesmo dia após a colheita de batatas, há 39 quilos de batata salada aqui, essas não são as grandes. Então você não consegue tantas, elas estão ficando um pouco pálidas e verdes. Algumas pessoas pensaram que é muito cedo para colher. Para mim funciona muito bem. Os alhos poró semeados em abril estão maduros, o que permite fazer o segundo plantio. Eles estão em vasos e eu os rego a cada 2 dias. Aproximadamente quando passando com a mangueira, né? Então estou usando uma mangueira da torneira. Alface sendo regada a cada 2 ou 3 dias, neste calor extremo de cerca de 30 graus centígrados, meados dos 80 Fahrenheit, que estamos tendo no momento. Estas alfaces deste lado estão sofrendo, nós as colhemos ontem pela manhã. Não havia muitas alfaces ao lado da abóbora, porque essas abóboras elas são enganosas. Elas parecem meio ótimas, mas estão enraizando um longo caminho dos dois lados. E isso realmente se confirmou este ano nas condições secas e não apareceu tanto nas batatas, porque elas já tinham conseguido se estabelecer antes da abóbora entrar. E essa abóbora, a propósito, já teve mais de 40 quilos de nabos este ano. Então, muitos segundos plantios estão ocorrendo. E aqui, depois dessas batatas, o que estou pensando é que, em vez de plantar, vou deixar essas crescerem novamente sobre o solo. Podemos regá-lo um pouco e então a abóbora pode enraizar e usar essa faixa de terra, porque foi só esta manhã que Adam colheu essas batatas. E faz parte do experimento de 3 faixas: solo com garfo, sem escavação, e esterco animal na extremidade mais distante, que na verdade é composto do composto de banheiro caseiro. E a variedade Charlotte, você pode ver que elas são de um bom tamanho. Uma pele linda e limpa, é um pouco cerosa, batata precoce de segunda. Todas cultivadas a partir de sementes salvas em casa. É o 5º ano seguido que mantenho algumas desse tamanho. Você poderia usar verdes como este, mas eles tendem a se espalhar um pouco. Vou esfregar isso. Mas esse é o tamanho aproximado da batata que guardo para plantar em abril do ano que vem. E será no mesmo lugar, porque este é um teste. Este é o 11º ano de cultivo de batatas no mesmo solo. Ano 11 sem rotação aqui. Estou fazendo isso como teste. Não achava que funcionaria, mas está indo muito bem. E na verdade,
Estas alfaces aqui também estão, na verdade, no 9º ano. Quando eu digo alface, muitas já acabaram, mas ainda tem essas aqui. Colhemos as folhas externas regularmente dessa maneira por 11 semanas. Então, enormes quantidades de alface vieram para cá, mas eu estou plantando com beterraba. Então, porque a alface está quase acabando, você as torce suavemente assim. Isso não afeta o novo plantio de beterraba. Nós poderíamos ter semeado cenouras, entre outras coisas, havia muitas oportunidades para isso. E então aqui temos alguns repolhos após as favas. Novamente muitos segundos plantios, atrás de mim estão as uvas. Isso é bem novo, é o 3º verão deles e a primeira vez que cresceram o suficiente para realmente se organizarem. Por causa do clima agradável, na verdade eles estão parecendo promissores. É uma uva branca, resistente a fungos por causa do clima normalmente úmido. Aqui há um pequeno arbusto de frutas macias, o chuckleberry. Isso deu muitos frutos. É uma espécie de cruzamento de groselha preta, groselha, framboesa e groselha vermelha. Produz frutos um pouco maiores que a groselha preta, muito saborosos. Essas alcachofras são cultivadas a partir de sementes. Eu não esperava que eles produzissem tanto este ano. Verde Laon, variedade francesa. E eles estão prontos, especialmente quando você vê que eles estão começando a abrir, né? Isso é quase super maduro, na verdade. Eu acho que eles são mais agradáveis se ainda estiverem um pouco agrupados assim, e então você obtém os secundários um pouco menores. E quando eles terminam, você quebra aquele caule principal e o novo crescimento sai do lado. Então, esses são perenes, mesmo que sejam de semente. Devem continuar crescendo. Eu posso apenas mostrar a colheita de batatas aqui. Nós deixamos uma planta. Há mais batatas verdes do que eu gostaria. Mesmo que nós as tenhamos amontoado com composto caseiro de cogumelos e um pouco de tudo, mas você vê como é fácil puxá-las para fora e da mesma forma como é fácil. Apenas sinta e encontre as batatas restantes. Se você é novo nisso, pode achar estranho porque parece que está escavando, mas na verdade não é. Escavar seria algo sistemático. Cultivo geral, afrouxamento, perturbação do solo na primavera, e nós não fazemos isso de jeito nenhum. Mas para colher algo como batatas, infelizmente há alguma perturbação, principalmente do composto em cima, mas mesmo assim todas as raízes estão descendo para este solo não perturbado abaixo. Eu pensei que haveria mais um ou dois do que isso. E sim, eu acho que tem. Talvez faremos uma busca um pouco mais profunda mais tarde, mas então podemos pesar essas plantas. É muito interessante ver nesta experiência de 3 faixas como será a variação. Isto é escória. Essas plantas foram plantadas há apenas 2 dias para você ter uma ideia do quão pequenas são. Eu acho que mudas pequenas pegam melhor do que as grandes. Você sabe que há uma preocupação de que algo vai comê-las, mas na verdade elas são robustas, estão crescendo em composto orgânico que ajuda muito, uma mistura caseira para vasos e muito composto de minhoca. Nas minhas bandejas de módulos elas saem facilmente. Então, sabe, isso foi como 20 minutos, 15 minutos ou 2 pessoas para colocá-las no chão. Ontem à noite passei a mangueira porque elas estão em uma linha reta agradável, não precisa regar todo o canteiro. Como você pode ver como está seco ali, a linha de umidade corre ao longo, então eu estou apenas passando a mangueira ao longo de cada linha. E isso levou cerca de 3 minutos para todo o canteiro nesse estágio, é o suficiente. É uma rega muito seletiva. Apenas 2 fileiras de pastinacas brotaram, o resto não germinou ou cresceu muito pouco. Eu provavelmente vou deixar esses para lá. Vamos plantar brássicas de inverno. Ou podemos deixá-los e plantar brássicas de inverno ao redor do canteiro. Tinha sementes diferentes e algumas delas eram sementes caseiras de 2 anos que eu pensei que ainda estavam boas. Claramente não estava, mas tem sido difícil nessas condições desafiadoras e secas. Aspargos eu não estou regando de jeito nenhum. Isso pode se cuidar sozinho e sim, está indo bem. São as plantas de 12 anos que paramos de colher um mês atrás. E as groselhas pretas lá fora têm sido fantásticas.
Ontem à noite, enquanto trabalhava aqui fora, eu comi algumas e mantinha a mangueira na base do arbusto ao colher. Então, esse é o tipo de coisa que gosto de fazer com a rega, sabe? Muitas vezes dá para fazer um trabalho enquanto se está com a mangueira ali. Reguei a alface de novo, colhemos ontem de manhã, por isso estão parecendo arrumadas e limpas. Essa foi a primeira colheita e elas foram transplantadas no dia 22 de junho. Então, 21, 3 semanas atrás, elas estavam no solo. O mesmo processo é aplicado à abóbora. As abóboras estão enraizando na cama de alface, prejudicando as alfaces desse lado. Elas também estão enraizando sobre as framboesas. E aqui não importa tanto porque eles estão puxando um pouco de umidade desta cama de azedinha de folha de escudo, este lindo verde que Adam cortou com o cortador de grama. Passamos o cortador de grama por cima, pois todos eles vão para a semente no início do verão. Agora precisamos regar novamente para obter uma boa colheita dessas pequenas e saborosas folhas para salada. As framboesas não gostaram do tempo seco e eu não as reguei. Então, justo, estamos colhendo poucas, apenas para consumo doméstico. Há o suficiente ali. Esse é um sinal clássico de secura, com as folhas se enrolando um pouco, sendo possível ver até a parte inferior. Enquanto aqui eu reguei, porque ontem à noite eu tinha recebido essas plantas pelo correio. E esta é uma morangueira perpétua, e então foi realmente um trabalho duro com a pá para fazer um buraco suficientemente profundo. Elas têm raízes bastante longas, e as coloquei lá dentro. Desculpe, você disse morango. Morango, peço desculpas. Desculpe, Nicole está me lembrando. Morango perene. Isso significa que eles não darão frutos até o próximo junho, provavelmente, e continuarão durante o verão à medida que avançamos. Eu dei a eles bastante espaço e eles precisarão de rega pontual daqui para frente. Plantei um penstemon ali, é uma das minhas flores preferidas no verão. Quero mostrar o composto a seguir, porque não é que seja peculiar para não cavar, mas para cultivar ótimos vegetais. É ótimo quando você consegue produzir o suficiente e tudo nesta extremidade é o que fizemos no último outono e ainda não usamos, então estará pronto para o próximo. E este é o novo monte, com apenas 2 dias de idade. Então, você vê muito resíduo vindo do jardim e a temperatura ainda não subiu totalmente, mas tudo bem, vai funcionar. Eu coloquei este cano porque esses montes são um pouco grandes demais para fazer um composto aeróbico realmente bom no meio, eles ficam um pouco mal cheirosos, então você pode ver o buraco aqui quando os montes terminam. O cano sai e então isso permite que o calor, alguns de vocês podem ver o vapor saindo, embora possa não aparecer nesta luz. Mas isso significa que há algum ar entrando, isso apenas abre um pouco o meio do monte. E você também pode ver no termômetro que na verdade não subiu, mas sim, está subindo, está cerca de 60 lá dentro agora, o que está bom. E esse calor vai permanecer por cerca de 2 meses, até que a gente o vire. A gente tira o lado aqui, vira para cá. E antes disso, este aqui já terá sido virado para o espaço vazio. Então, cada monte é virado uma vez, apenas uma vez. Isso é suficiente. Faz um composto suficientemente bom e eu não sirvo. Tem pedaços de madeira. Tudo bem, porque você acaba com uma espécie de cobertura de madeira, um pouco como você pode ver aqui. Esses pedaços de madeira são do composto e isso é beterraba que nós interplantamos entre o alho. Então essa cama já deu uma boa colheita de alho este ano e novamente sem colocar mais composto, a beterraba foi colocada entre o alho no dia 29 de abril, na verdade, e já estava bastante bem estabelecida. O alho foi colhido há um mês e já temos beterraba praticamente pronta, mas eu não estou regando-as. Eu descobri que a beterraba e a acelga, embora apreciem água e cresçam mais com ela, podem sobreviver sem. E você vê esse tipo de marcas nas folhas. Sabe, isso não é mineração de folhas ou algo assim. Isso é apenas falta de água, encrespamento nas bordas das folhas. Mas tudo bem. A parte que queremos comer é a raiz, que fica realmente doce. Mais doces, eu diria. Milho doce.
Esta é uma carne incrível. Eu não a reguei de todo e ela fez tudo isso. Claramente tem um bom solo profundo aqui que retém umidade. Não cavar ajuda as raízes das plantas a descerem, pois não perturba a estrutura capilar do solo. E cavar quebra, causa uma espécie de barreira de solo solto acima, solo denso abaixo. E eu acho que é mais fácil para as raízes chegarem ao subsolo, onde ainda há umidade se você não cavar. Então aqui temos milho doce, que pela primeira vez reguei ontem à noite, porque você pode ver que as espigas estão começando a inchar agora. E este é o momento, você sabe, se você vai regar plantas frutíferas, pouco antes da colheita é o momento mais eficiente para fazer isso. Claramente elas estão bem, mas terão uma colheita maior com alguma água. Enquanto aqui é um pouco diferente porque há muita invasão de raízes de árvores acontecendo neste pequeno canteiro. Há sabugueiro logo atrás do monte de lascas de madeira e a macieira à esquerda. E então, se você regar este canteiro intensamente, as raízes da árvore simplesmente dirão muito obrigado. Então, o que estou fazendo é regando diariamente, se eu puder, passando apenas um pouco de água. E novamente isso foi ontem à noite. E vejo se posso fazer o mesmo, talvez a cada 2 dias, mas pouco. E frequentemente neste caso é uma maneira de contornar esse problema, porque eu não quero cortar a árvore. E aqui vai ter outra boa interplantação, que é o brócolis de pebbles espalhado entre as alfaces. Então eu fiz esses sulcos e apenas corri água ao longo deles. É realmente bonito ao fazer isso, ver todo o micélio branco que vem dos pedaços de madeira que mencionei no composto. E no composto caseiro, sabe? Os pedaços de madeira que você vê na superfície, à medida que envelhecem, provavelmente é o composto do ano passado e coloquei água suficiente lá que agora está úmido. Posso regá-lo antes de plantar. Fazemos um buraco, colocamos a muda e então colocamos uma cobertura contra insetos. Enquanto isso, a alface pode continuar a produzir. Aqui há variedades incríveis como Maravilha de Verona e Saragossa, do tipo Bataviana. Eles apenas continuam, sabe, 11ª semana de colheita, mas não vai demorar muito para terminarem. Incrivelmente, o aiporrábano, que não recebeu água, mas está chegando perto, precisa de alguma em breve. Mas é o mesmo princípio do milho doce. Espere até você. O negócio termina, por assim dizer. Se eles conseguirem sobreviver por enquanto, isso é bom. A menos que você tenha muita água, então é diferente. E eu acho que esses caras podem precisar de alguma água. E por que eles estão com lã? Bem, é porque são essas plantas incríveis, amantes do calor, chamadas batata doce, que neste clima normalmente não se dão muito bem ao ar livre. E como estamos tendo esses dias realmente quentes, e elas estão muito felizes sob a lã, e você vê que estão empurrando suavemente. Eu coloquei lados aqui porque foi um pensamento posterior ao plantá-las. Eu tive muitos conselhos de que realmente beneficiaria o potencial de colheita para adicionar mais composto apenas para estar ao redor das raízes, facilitar a retirada delas também. Vamos ver, confira. Podemos fazer um vídeo sobre isso no final de setembro ou início de outubro. Uma dica que tive é, se ainda estiver seco em setembro, simplesmente não as regue. Espero que você tenha um bom crescimento superior até lá, e eles devem obter uma melhor colheita se você não regar nesse ponto. Estas são plantas plantadas há 2 dias, chicória, endívia e mais alface. Em 1 minuto mostrarei como propagá-las no calor da época de plantio atual. Essas precisam de água, isso é anão, tanto os feijões franceses anões quanto os trepadores, eles ainda não tiveram muito, na verdade, esses feijões trepadores, mas agora eu estou começando a dar mais a eles, porque eles estão apenas começando a florescer. E há alguns aqui embaixo que você pode ver bem ao lado da estufa, e eles foram plantados um pouco mais cedo e estão cheios de farinha branca. Isso é feijão corredor de semente branca para semente seca, na verdade, e essas cenouras. Eu não as reguei e pensei bem, isso pode ser interessante porque você sabe como elas vão se sair. Não é brilhante, na verdade também quebrou um pouco. Não parece tão ruim, mas eles foram alguns que eu puxei apenas para ver e eles apenas parecem enrugados e quando eu os deixo secar e endurecer,
doce, mas precisa de textura. Então vamos regar este canteiro hoje. Enquanto este canteiro de alface é regado regularmente. E você pode ver que eles estão adorando isso, porque isso é novamente Batávia e há alguns outros tipos mais acima, mas nós colhemos estes na terça-feira de manhã, 2, 3 dias atrás, e foi algo como 12 quilos que saíram deste canteiro. É simplesmente fenomenal tirar as folhas externas. E estas poderiam continuar a produzir durante todo o verão. E eu vou manter esta cobertura, estou pensando, ou algo assim. E este tipo é chamado de termocultura. E é uma cobertura que eu tiro para regar, porque não deixa a água passar tão facilmente. Mas em forte sol como este, é uma ótima sombra para as plantas e elas estão prosperando. Se tivéssemos um típico verão britânico nublado em agosto, eu poderia simplesmente tirá-lo. Minha única preocupação então seriam os coelhos, e nós temos bastante coelhos no momento. Eles até têm pastado algumas folhas de cenoura. Na verdade, eu posso ver um ali, só para dar um exemplo. Sim, isso é um coelho comendo na ponta. Não é catastrófico, porque há muitas cenouras aqui. É por isso que eu não estou cobrindo, mas isso apenas mostra que eles estão por perto e dando uma pastada. E eles gostam de mastigar folhas de alface. Isso pode fazer uma bagunça? E aqui também vou precisar pensar nisso, porque temos cenouras e 1, 2, 3, 4, 5. Estávamos procurando antes do vídeo para ver se havia algum surgindo para mostrar a você. E eu vi um aqui. Ó, sim, tem por exemplo isso. Isso é uma pequena muda de cenoura, aquele pequeno pedacinho de verde. Então, regando seletivamente nas fileiras é mais econômico com água, dando apenas o suficiente para as plantas começarem. O que não vamos olhar nesses brinquedos, porque não temos tempo, é que há muita coisa acontecendo lá em cima, como você pode ver. Este é um novo terreno que assumi há 4 anos e meio. Está cheio de convólvulos. Agora quase não tem, sem cavar, remoção regular do rebrote. E isso facilita a colheita. E apenas mencionarei que a tenda de ervilhas ali não foi colhida. Então a ideia é deixá-los secar na planta assim. É assim que a vagem de ervilha aparece quando é para a semente. Então esses também podem ser consumidos como alimento seco no inverno. Então eu vou descascá-los, colocá-los em algum lugar seco para secar completamente. Então essa é a sua semente de ervilha para o próximo ano. As ervilhas são ótimas, apenas deixe algumas sem colher, pois uma planta, elas não se polinizam cruzadamente e você obtém muitas, e porque é em casa. Então veja, elas germinam muito bem. Ok, então agora vamos olhar para o desastre do pepino. Não era o que eu planejava. O que está acontecendo aqui? Vazamentos em um túnel de polietileno porque entrou um vírus, e todos esses eu tive que tirar, eles foram severamente afetados. Não quero deixar o solo descoberto. Pensei em cultivar alhos poró para ver se não tem minador de folhas aqui. Mas o vírus se parece com isso. Tenho quase certeza de que é isso. É o vírus do mosaico do pepino, esse padrão meio mosaico. Também pode haver outras coisas acontecendo aqui. Mas eu tenho cultivado pepinos cordon assim por 43 anos e é a primeira vez que eu tenho esse problema. E o que também faz é deixar as plantas meio mais fracas no topo. Embora continuem produzindo, acredito que em 2 semanas provavelmente todas terão partido, infelizmente. Felizmente esse é o único problema aqui. Já as berinjelas, que geralmente sofrem neste clima, estão incríveis. Esta é a variedade de Barbontan. Vamos colocar uma legenda na tela com o nome. Eu adoro eles porque a proporção de folha para fruta é boa. Já cultivei várias variedades, obtivemos plantas fantásticas, repletas de folhas, mas onde estão os frutos? Eu apenas vejo que parece um desperdício de recursos valiosos. A bucha aqui está tendo dificuldades porque tem muitas outras coisas ao redor dela, como a melancia está forte este ano. Conforme se movem pelo solo, criam raízes e absorvem mais água e nutrientes. E aí está o primeiro. E um segundo ali. É sempre um mistério até mais tarde quantos vão se formar. Não faço nenhuma poda, apenas os deixo em paz. Ao contrário dos melões, as melancias se espalham facilmente, alcançando até 3 metros em cada direção.
eles poderiam preencher esse canteiro até o fim do verão. Enquanto os melões têm um padrão de crescimento muito controlado, como você pode ver, acho que tem 5 neste aqui. Entre 3 e 5 para esses grandes, meia é um bom número. E subindo o rio, muita poda. Mas um ponto que vou enfatizar é como os melões crescem nas laterais, não a partir do caule principal. Portanto, não é necessário remover todos os brotos laterais. Eu tive bastante gente dizendo que meus melões chegaram ao topo, não tem fruta. Acho que é isso que eles devem estar fazendo. Se você olhar para este melão, está crescendo. Isso foi um broto lateral que saiu de... O caule principal é onde o melão está. Ele queria continuar crescendo, então tirei a ponta para pará-lo. Continuo podando e eles estão produzindo mais laterais, mas na maioria das vezes também se podam. Não controla a quantidade de frutas que se formam. Cada planta de melão meio que sabe quando tem tantas quanto pode produzir e então para. Olhe para esses aqui, são Málaga. Eles crescem um pouco maiores. Aquele tem uma forma realmente bonita. Aqui está um exemplo. Lateral que eu perdi. Então vou retirar este agora porque não vai fazer nada. Isto é uma colheita única. A colheita é o que você vê. Agora é uma questão de esperar. Ah, tem mais um na verdade que não vai fazer nada, então vou tirá-lo. Mas sim, ansioso com antecipação no momento. E então o mesmo com os tomates, porque é simplesmente incrível. Esta variedade aqui, Sonnenherz, ou coração de boi de ouro, eles ficam lindos, laranja-vermelho. Tem um apenas, esse é o primeiro. O primeiro a mostrar qualquer sinal de amadurecimento. O que significa que se você seguir este caule para cima, é um caule longo até o topo. E o que estou fazendo é amarrar mais corda no topo e deixá-los cair. Mas isso significa que os de baixo, porque é um caule tão longo, estão então no chão antes de amadurecerem. Então eu coloco pequenas tábuas embaixo, às vezes apenas para que eles não sejam comidos. Na verdade, tomates verdes, tanto quanto talvez percam um pouco de beleza, mancha na pele, e eu estou vendendo-os bastante. É só isso que eu tenho cuidado. Na verdade, é a mesma história para todos os tomates aqui, mas aquela variedade em particular é coberta com esterco de cavalo na cama da esquerda ou composto caseiro na da direita. Não estou alimentando ou fertilizando de nenhuma forma. Eu dei a eles um pouco de pó de algas secas e eles estão parecendo fortes, regando a cada 2 dias no momento. Então eu apenas reguei esta manhã na base enquanto estava podando e arrumando, e saíram 3 baldes, algumas folhas de pepino também estavam lá. O túnel é uma excelente fonte de folhas para a compostagem no momento. E você pode ver as dálias também, elas acabam de voltar dos tubérculos. Nunca as levanto. Chegamos a 21 Rafa no inverno e elas sobrevivem. É uma planta fácil e agradável de cultivar. Enquanto tudo mais é de semente, bem, quase tudo é aqui que acontece. E como eu estava dizendo, sobre fazer as sementes germinarem no calor, quero dizer, já está 30 graus centígrados, 86 aqui, está dizendo que chegou a 50 nesse termômetro, mas isso é um pouco ao sol, mas o ponto realmente ao sol é mais quente. E então essa bandeja, eu costurei apenas 3 dias atrás, era terça-feira à noite, o que sabemos na sexta-feira de manhã. Caramba, isso é rápido, mas estava debaixo do banco assim. E essa é a vantagem de costurar no verão, sabe? Se você conseguir fazer suas sementes germinarem, elas vão crescer rápido. Essas foram costuradas 2 dias antes, então agora tem 5 dias e começamos a selecionar algumas ontem. Então, selecionando os pequenos assim, esses são os que foram selecionados ontem. É apenas para te dar uma ideia. Minha semente de mostarda segura em casa não está germinando, acho que precisa de algum tipo de período de dormência que deveria ter sido cheio de sementes de mostarda, enquanto a beterraba é boa, feijões franceses. Então estou usando essas mesmas bandejas para tudo, as bandejas de CD que eu projetei, e aqui com plantas como essas brássicas, porque são bandejas pequenas, né, sabe? Não é muito composto para cultivar uma planta bastante grande. E na verdade o que eu fiz ontem foi apenas espalhar um pouco mais de composto de minhoca por cima, que é uma espécie de alimento, né, você poderia dizer, e é uma maneira de mantê-los crescendo por mais tempo.
E então temos um incrível momento de empolgação aqui em cima. Só no caminho eu vou te mostrar o estágio de colheita do tomate que eu mencionei, e eu coloquei isso em um vídeo curto apenas para ilustrá-lo como uma possibilidade. Você pode ver que apenas o primeiro sinal de verde muda para amarelo em 3 ou 4 dias. Você pode ter isso. Então é um que eu escolhi nesse estágio. É cerca de 4 dias, na verdade não ao sol. Coloquei lá para te mostrar, mas isso fica em casa. Eles amadurecem melhor fora da luz do sol. Depois que você fez isso, a questão é, e o sabor? O propósito de cultivar tomates em casa é obter um sabor incrível, e eles realmente têm um ótimo gosto. Preciso fazer uma comparação lado a lado, mas todos para quem perguntei disseram que são ótimos. Enquanto que com os tomates cereja isso realmente não se aplica. E você pode ver com os vermelhos lá embaixo, como sakura, eles amadurecem tão facilmente na planta que não é um problema, mas com os de carne pode ser que eles fiquem lá muito tempo, e isso pode retardar o crescimento dos novos cachos mais acima. E estamos nos dirigindo para nosso destino final. Oh, Deus, sim, o aroma é deste belo melão, e esta planta extraordinária só produziu 2 melões. Na verdade, até o segundo mostra sinais de maturação. Então, quando eles começam a rachar por aí e você vê a cor mudando, o primeiro sinal de amarelo, essa é a próxima etapa, quando está prestes a cair no chão. Então eu peguei justo a tempo, eu teria colocado ontem, mas queria deixar para que pudéssemos mostrar no vídeo. Sim, eu consegui, ótimo. E se você mantiver o talo assim, isso durará mais tempo, se você quiser fazer isso. Provavelmente você não iria querer comer, mas este é um melão de 2 kg, mais de 4 libras. É a variedade Malaga e é o terceiro que amadureceu aqui. É bastante bom para a época do ano, mas eu medi os tijolos nele, que é medir o açúcar, e não é tão doce quanto eu pensava. 6 eram os tijolos. Mas você vê as texturas, a cor, e tudo parece correto, e eu vou apenas cortar uma fatia para provar e dar um veredito rápido. Espero que você tenha gostado do passeio e que ele tenha te dado ideias e também sobre faça plantios sucessivos, sem rotação de culturas. Isso permite plantar onde quiser. Com a técnica de não revolver o solo, o terreno está sempre pronto para o plantio. Então aqui vamos nós. Ah, sim, uau. Esta é mais doce que a anterior. Na verdade, estou interessado em medir os bricks. Se eu lembrar de fazer isso, colocarei na descrição. Então, obrigado por se juntar a mim e bom apetite.